Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Todo mundo aqui tem a certeza que a palavra do Senhor e suas promessas estão de pé? Como eu tenho dito nas pregações, graças a Deus que o nosso Deus não é um Deus instável. Graças a Deus que o Deus que nós servimos, o nosso Pai de amor, não é um Deus de picos emocionais, como nós. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente não acorda bem, tem dia que o mundo é lindo, maravilhoso, nós estamos lindos, maravilhosos, a gente se olha no espelho, se ama. Tem dia que a gente, nossa, parece que está tudo torto, tudo errado, a gente não está se sentindo bem, e naquele dia parece que nada vai dar certo. Por quê? A gente é muito emocional. Tem tudo a ver muitas vezes com aquilo que a gente está sentindo, enfim. Graças a Deus que Deus não é assim. Deus é estável. Deus não é com picos. Hoje aquela estrela me incomodou. Hoje eu não estou muito bem, então por isso hoje eu não vou abençoar os meus filhos, não vou ouvir oração. Hoje eu estou mal-humorado. Já pensou, irmãos? Já pensou? Hoje eu vou ter que pôr um Rivotril sublingual? Deus não é assim. Então, nos traz muita segurança e paz quando nós imaginamos que por mais que a gente seja instável e cheio de picos, o nosso Deus permanece estável. Não muda, e é nele que nós colocamos a nossa vida, a nossa confiança, as nossas emoções e tudo que diz respeito a nós. Isso é maravilhoso. Então olha só, quem sou eu, quem é você para questionar um Deus fiel? Porque a sua palavra está de pé. Mas é uma pergunta nesse hino. Quem sou eu, quem é você para questionar um Deus fiel se a sua palavra está de pé? Ele é fiel. Mas quem sou eu e você para questionarmos? Humanos. E questionamos. E questionamos. Por mais que a gente ame, que a gente confie, eu gosto muito desse hino. Ele não está falando, o hino não está falando mal da gente. Ou esse hino a gente não está falando mal do outro. A gente está falando da nossa humanidade mesmo. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tipo, Deus, não mereço. Até me constrange. Quem sou eu? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Quer dizer, quando eu penso nessa tua palavra e no Senhor, eu não devia questionar. Mas como eu sou humana, tem hora que dá um piripaque, né? Aí eu fico, mas se Deus é fiel, é esse estável, por que isso, por que aquilo? Mas aí a gente ama tanto o Senhor que a gente fala, não. Independente disso, a gente entra no outro hino. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. E aí a gente vai vivendo a vida cristã. É ou não é, irmãos? Eu não tenho todas as respostas, mas como Ele é meu Deus, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas no dia a dia, mas por que Ele não fez? Se Ele é Deus. E se Ele fizer assim, Ele faz. E por que Ele não quis fazer? Por quê? Porque a gente é humano. Deus é Ele. A gente é humano. E por mais que a gente sirva o Senhor, e por mais que a gente tenha intimidade e relacionamento, questionamos sim. Mas aí, quando a gente ama o Senhor, a gente continua tendo relacionamento, a gente continua vivendo a nossa vida cristã. E vocês acham mesmo que Deus não olha para nós e nos entende? E fala, eu sei que o meu filho, a minha filha, está passando por momentos agora difíceis, de dúvidas. Está difícil para ele esse deserto, esse lugar, mas eu vou continuar sustentando. Está de olho no nosso comportamento, né, na nossa reação mediante aquilo que nós estamos passando. E vai nos sustentar. Mas que a gente tem esses momentos, tem.
E aí vieram dois textos para mim, bem diferentes, sabe? E eu queria ler com vocês, já que vocês provavelmente vão esperar no telão, então já vamos para o telão. Mas se alguém quiser abrir aí, Mateus 8, de 5 a 13. Nós vamos ler sobre a cura do servo do centurião. Vamos lá. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha só, queridos, a gente vê uma situação aí bem diferente. Por quê? A cura do servo do centurião, um centurião romano, um oficial do exército, tinha um servo que estava muito doente, ou seja, um gentil e não judeu. Ele acreditava profundamente que Jesus podia curar o seu servo apenas com uma palavra. Esse centurião, gente, ele era gentil, isso é, todo aquele que não é judeu, que não cria em Jesus. Então olha só, ele era, digamos, trazendo para nós, ele não era um cristão. Ele não era alguém que estava na igreja e ouvia sempre falar de Jesus, pregava, orava, jejuava. Trazendo para nós, tá? Ele não tinha a fé. Ele não estava sempre vendo revelações, milagres, unção com óleo, curas acontecendo, testemunhos. Não. Ele era um povo, alguém retirado. Mas ele cria em Jesus. Cria no Mestre, mesmo sem fazer parte daquele povo que estava habituado a ver isso. Era como se alguém chegasse aqui e dissesse: eu não estou sempre aqui, não estou habituado a ver isso, mas eu creio que Jesus pode fazer. E ele tem um encontro ali com Jesus e disse assim: o meu criado lá em casa, não estava ali. Ele não trouxe o criado e falou: Jesus, olha, ora, porque você tem feito tantos milagres, e ele pode receber um milagre, você pode fazer isso? Não, eu tenho um criado que está lá em casa, e eu creio que se você disser uma palavra aqui, lá ele pode ser curado. Porque se eu sou um chefe, e eu digo para os meus empregados: vão, eles vão, vêm, eles vêm, e recebem ordens, você sendo Jesus, você pode dar uma ordem para aquela enfermidade sair lá, e aquela enfermidade pode sair. Porque eu não sou digno que você entre na minha casa. Quer dizer, ele era uma autoridade. Primeiro, ele se humilha diante da autoridade de Jesus. Segundo, mesmo não sendo alguém do povo, digamos, de Deus, da religião, ele reconhece o poder de Jesus. E tem uma fé tamanha, que ele sabe que se Jesus só dissesse algo, ou desse uma ordem, Jesus não precisava ir lá pessoalmente. Ele poderia ser curado lá onde ele estava. Isso é fé. Tanto que Jesus disse: olha, eu nunca vi uma fé como desse homem.
além de não ser conhecido aqui, de não ter tanto relacionamento, vamos colocar assim, comigo, ele ainda acredita que eu não preciso ir lá. Eu posso dizer uma palavra aqui e o milagre acontece lá. E aí quando Jesus fala, nossa, muitos que estão perto de mim vão se perder. E muitos que estão fora vão se achegar e serão salvos. Nunca vi uma fé como essa. O que a gente tem a aprender com isso? Que muitas vezes nós que estamos aqui sempre no piloto automático, ou vendo, ou ouvindo, ou recebendo, podemos muitas vezes, queridos, entrar nessa vibe, como se diz aí. Jesus cura. Jesus faz. Mas não está fazendo. Mas ele faz. E se acostumar tanto. E não crer que basta uma palavra, um toque, ou a soberania do Senhor, se Ele quiser e for da sua vontade, que Ele pode continuar e é o mesmo Deus. Ontem, hoje e eternamente, que continua se movendo e operando milagres. E que Ele pode dizer uma palavra aqui. E quem nós estivermos intercedendo ou orando, Ele pode alcançar onde quer que esteja. Então, olha, a fé desse homem, mesmo não tendo o relacionamento que outros tão próximos consideravam ter, moveu a mão do Senhor para que houvesse uma cura no seu servo lá tão distante. E o que tem a ver com a gente? Eu quero fazer um paralelo com um outro texto sobre João Batista, que a gente já falou muito aqui. João Batista foi o precursor de Jesus, primo de Jesus, veio preparar o caminho, tinha relacionamento com Cristo, sabia que o Messias viria, mas no momento de luta, de dificuldade, de depressão, que ele estava para morrer, ele chegou a ter dúvidas se aquele que estava operando milagres lá fora, enquanto ele estava preso para morrer, era verdadeiramente o Messias que ele veio preparar o caminho. E esse muitas vezes somos nós que ficamos, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que existe um céu? Será que existe um Deus? Será que é salvação mesmo? Por que Deus faz para todo mundo e não faz para mim? Por que ímpios prosperam e eu não? Por que eu procuro renunciar e tenho essa vida toda difícil? Por que eu procuro viver em santidade e o calo aperta? Por que Deus não provê? Por que Deus não cura? Por que meu filho não se rende? Por que meu casamento não melhora? Por que isso? Por que aquilo? Mas se Deus realmente existe, tem coisas que não dá para entender. Tantas pessoas vivendo de maneira assim, dá tudo certo. E eu vivendo de maneira assim, está dando tudo errado. Bom, mas quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. Então, não tenho todas as respostas, vou continuar te adorando, mas que eu não entendo, eu não entendo. E fica uma dúvida dentro do nosso coração muitas vezes, e às vezes, não estou falando sempre, está difícil. Está difícil permanecer na igreja, está difícil permanecer... Está difícil permanecer lendo a palavra. Está difícil permanecer orando e jejuando. Está difícil permanecer com os irmãos. Está difícil... E mesmo que você não verbalize isso, mesmo que você não chegue para ninguém ou eu e fale assim, nossa, está difícil, viu? Está difícil ser um cristão, está difícil estar aqui. Tá, vai ser minha última tentativa. Tá, vamos continuar lá, vamos fazer campanha de fidelidade. Vamos ver se muda alguma coisa. Mas, para falar a verdade, estava muito mais fácil antes. Ou ninguém me contou essa parte. Quem falou para mim que ia ser fácil, mentiu. Olha, eu estou por um triz. Ou, meu Deus, que negócio é esse? Ser um cristão. Ou entre nós e o Senhor, às vezes a gente nem verbaliza. Mas vocês acham mesmo que Deus não conhece o nosso coração? E quantas vezes nós questionamos muitas coisas? Daniela, e agora? E agora tudo bem. E agora que, quando nós temos uma família de verdade em casa, ou um marido que a gente pode conversar, uma esposa que a gente pode conversar, filhos que a gente conversa, pais que a gente conversa, amigos verdadeiros que a gente conversa,
e pode desenrolar uma conversa profunda, a gente às vezes não discorda de situações, às vezes a gente não pergunta coisas que a gente está com dúvida, irmãos. Se nós temos um relacionamento verdadeiro com Deus, ok, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é dono de tudo, mas Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso amigo, o nosso doce Espírito Santo mora dentro de nós. E é para Ele mesmo que nós muitas vezes, não que nós vamos ter que pegar Deus, tadinho de nós, né? Por Ele, eu vou pegar Deus hoje e vou pôr Ele na parede. Vou pôr o dedo no nariz de Deus e falar, Deus, qual é a sua? Que dó. Não, claro que não. Mas nós podemos chegar diante de Deus como nosso Pai de amor e falar, Deus, está difícil. Pai, você é o meu Pai, você é o meu Deus. E eu não vou mentir para você porque não adianta, você me conhece. Eu estou triste. Eu estou triste porque eu tenho visto pessoas prosperar. Eu estou triste porque esse sentimento não sai dentro de mim. Eu estou triste porque por mais que eu busque forças, eu não estou conseguindo vencer isso. Eu estou triste porque lá no meu trabalho é isso. Eu estou triste porque essa doença só tem aumentado e eu não tenho recebido a cura. Então, se não é para eu ser curado, acalma o meu coração para que eu passe por esse deserto. Eu me sinto frágil com isso, Deus, e eu não estou conseguindo vencer. Deus, eu não estou te pondo na parede. Eu só sou tua filha e estou abrindo meu coração com quem eu devo falar e orar. É o Senhor, Pai. E a pessoa bendita do Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós, está escrito lá em Romanos, com gemidos inexprimíveis. É aquele que vai levar a nossa oração, vai nos ajudar. E é o mesmo Espírito Santo que vai trazer as respostas. O Pai vai falar conosco, vai enviar sinais, vai enviar pessoas. Queridos, qual é o nosso problema? A gente se revolta. A gente não aceita, a gente fala com todo mundo, a gente se desvia, a gente vai para longe da presença de Deus. Como você sabe, Daniela, desde que eu me conheço por gente, eu estou na igreja. E quantas pessoas vêm, oram, buscam, fazem as correntes, as campanhas, e Deus não fez exatamente como elas queriam, ou não foi o solucionador dos problemas, não o Deus delas, o Pai delas, de relacionamento, mas só o resolve tudo. Abandonam a Cristo. Ou quando recebem o que queriam, recebi, vão embora. Porque na verdade não amam a Deus por aquilo que Ele é, por sua face, mas pelas suas mãos, por aquilo que Ele dá somente. Tem uma frase de uma pastora que diz assim: pare de revirar os bolsos de Jesus enquanto Ele te abraça. Quantas vezes Ele vem para nos abraçar, nos amar, o nosso Pai, e a gente fica no bolso dele procurando só as bênçãos. Você gosta de ser amado por aquilo que você tem para oferecer ou por quem você é? A mesma coisa com Deus. Mas nós entramos muitas vezes, nós não somos a mesma fé do centurião, que tipo assim, eu creio, Deus. Tem época que a gente está assim, eu creio, Senhor, que esse milagre vai chegar. Eu creio que o Senhor está se movendo. Eu creio que essa semana vai ser de vitórias. Eu creio que o Senhor vai alcançar minha casa, minha família. Tem semana, tem dia que a gente está tipo João Batista. A gente conhece, a gente já recebeu. A gente é um pregador da palavra, a gente confia. Mas tem hora que bate na gente o que bateu nele. Vamos ver? Mateus 11, de 2 a 6. Vamos ver. 11:2. E João, ouvindo no cárcere, ele estava preso, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, para dizer para Jesus, perguntar, né? És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mais um.
E bem-aventurados aqueles que não se escandalizar em mim. Então, queridos, naquele momento que ele estava ali, ele começou a entrar em dúvidas. Mas por quê? Quando ele veio anunciar o Messias, ele anunciou imaginando que Jesus viria e começaria a agir de outras maneiras, né? Separando o joio do trigo, enfim, realizando de outras maneiras. E Jesus vem já curando pessoas, e ele não estava ali vendo com os seus olhos, mas ouvindo com os seus ouvidos, já preso para morrer. O que isso nos ensina hoje? Que muitas vezes, por que a gente começa a duvidar? Por que a gente começa a duvidar e questionar? Mas Deus, não estou entendendo nada. Por causa desse versículo aqui, que está em Eclesiastes 11, 5. Querendo ver sem óculos, né? 11, 5. Vamos lá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Quem gosta de sentir o vento? Mas quem consegue dar uma explicação assim, vai lá, pega o vento, traz o vento e explica com todos os detalhes o vento. A gente sente, mas não tem uma explicação. Um bebê no ventre de uma mãe que vai se desenvolvendo, por mais que faça ultrassom, agora o nenê já até sai assim, né, ó. O médico fala, ó, o narizinho, a boquinha, dá para ver quase que. Mas, gente, explicar, tanto que a hora que a criança sai encolhidinha e faz assim, a mãe fala, meu Deus, estava dentro de mim, como? Quando é 2, então 3, é Deus, gente. É Deus que vai formando cada partinha. Você fala, Deus, é Deus. Depois você vê maior ainda, grande, você fala, meu Deus, estava dentro de mim. É uma coisa, é Deus. Assim como não tem explicação essas coisas, não tem explicação o jeito que Deus se move. Não tem explicação as suas obras. Não tem explicação o jeito que Ele trabalha. E vai a gente querer falar, Deus, mas Deus. Eu orei e eu imaginava, ó o X da questão aí, que o Senhor ia fazer assim. A gente criou aquela expectativa, a gente orou, jejuou e confiou, desenhando o nosso plano. E aí vem Deus e faz. Mas no plano dele, na forma dele, no tempo dele, do jeito dele. E você fala, como? Então não é Deus. Não é Deus, eu não concordo, Deus, onde tu estás, porque não sei o quê. Mas eu confio. E João Batista, vai lá. Tem esse cara lá fora, está fazendo milagres, está operando, estão falando dele, está um movimento lá fora. Mas vai lá, só dá uma perguntadinha, se é ele mesmo o Messias que eu preguei, que eu falei, que eu preparei, o meu primo. Fala se é ele. Porque bateu, gente, porque tipo assim, eu imaginei ele vindo, separando o joio do trigo, fazendo assim, vindo falar comigo, de repente na cadeia. Essa parte eu que acrescentei. Vindo falar comigo na cadeia, trazendo um lanchinho, fazendo uma visita, fazendo uma capelania no presídio. Ele nem veio me ver. Jesus só responde e não fala assim, vai lá, fala para o João. Olha como a gente desenha os planos. O que você faria? Gente, meu primo está lá, vamos cortar a cabeça dele. Eu vou lá visitar o Joãozinho. Ou eu vou dar um alento para ele. Vai lá, fala para o meu primo João que valeu a missão que ele cumpriu. Fala para ele que eu mandei um abraço, que um dia a gente vai se ver, que vai dar tudo certo, para ele descansar o coração dele, que cortar a cabeça não é nada, perto do que ele vai ver na eternidade. A gente faria. Ver se ele está precisando de algo, se ele está com vontade de comer alguma comida diferente antes de morrer. Olha nós. Você não faria isso por alguém que vai morrer da sua família? Os planos.
Jesus falou assim, só fala para ele. Nem falou que sou eu, fala para ele que sou eu mesmo, certeza. Fala para ele que os surdos estão ouvindo, que os cegos estão vendo, os paralíticos andando. Tipo assim, ó, a missão que ele veio me preparar para vir fazer, eu estou fazendo. Como quem diz, sou eu e acabou. Só dar esse recado. Entende, João? Normal ele ter entrado nessa dúvida. Mas, gente, não era assim que eu imaginei. E a gente entra nisso. Gente, Deus, eu estou orando com tanto. Olha, Deus, tenta fazer assim. Eu quero tanto ir para a direita. Deus, por isso eu fiz 30 dias de jejum, 21 dias, tá bom? Deus, manda a gente para a esquerda. Você fala, Deus, eu não estou entendendo. Vem uma dúvida, uma tristeza, e a gente começa, será? 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 E, gente, quantos de nós hoje, senão Deus não teria trazido essa palavra, estamos abatidos, abalados, assim aqui. E quando isso vai passar, Daniela? Quando que Deus vai chegar e falar assim, agora senta, minha filha, que eu vou te explicar. Senta que eu vou te dar um spoiler, tipo, só uma explicadinha, para você não ficar tão abalada, de como vai ser tudo, como vai ser o final, se isso que você está me pedindo vai dar exatamente certo ou não, para você ficar feliz da vida, até o final da vida, nunca mais se preocupar, nunca. Nunca. Se já está difícil, irmãos, ser fiel a Deus, sem a gente saber as respostas, imagina sabendo a resposta de tudo. Quem estaria na presença de Deus buscando, tentando confiar, tentando ser fiel, pedindo para Ele cuidar da sua vida? Isso nos leva a depender, a confiar, a estar na presença dEle cada vez mais. Independente se Ele fizer ou não, porque você começa a conhecer quem é a pessoa dEle, saber, sempre será o melhor dEle para mim. Algumas coisas, Deus responde. Outras, Ele só cuida de nós. Não é para a gente entender, é para a gente confiar, amar e descansar. E coisas aqui desse mundo terreno, gente, é por causa da queda do homem, é por causa do pecado, é culpa nossa mesmo que estamos destruindo a vida, a natureza, um ao outro, se degradando. Deus é soberano e está no seu lugar de sempre. Vai ter um momento que tudo isso vai acabar? Sim. Mas nem tudo. É Deus, olha. É o homem, por conta do pecado, que está fazendo essas coisas com o homem, com a natureza e tudo mais. O que nós temos que fazer, queridos, é decidir no nosso coração. Eu amo verdadeiramente esse Deus. Eu sei quem é esse Deus. Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Sei mais ou menos, não sei. Então eu quero saber, eu quero me relacionar, eu quero entender. Deus, e quando eu tiver essas dúvidas? E quando eu me sentir magoado? E quando eu criei uma expectativa e está acontecendo tudo ao contrário do que eu pedi, do que eu... Vai para a presença dEle. Pergunta para Ele. Coloca diante dEle, chora suas mágoas para Ele. E veja o que Ele tem para te dizer. A Bruna falou aqui sobre a palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Oração, comprometimento. O rei Ezequias ia morrer. Isaías foi para ele e falou assim, ó, um recadão, profeta. Deus mandou você pôr a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Imagina um profeta chegar para você, você esperando uma palavra de Deus. O profeta chega para você assim, ó, põe sua casa em ordem, que dentro de alguns dias, você vai morrer. Ele saiu do quarto do rei, estava indo embora. Ezequias, diz a palavra, virou para a parede, porque ele estava doente. Ele vira para a parede, diz a palavra. Esse virar para a parede é tipo assim, ó, Deus, agora o negócio sou entre eu e você. Quem já passou por isso? Deus, agora deu. Eu e o Senhor só. E ele fala para o Senhor, olha como ele começa a oração dele. Deus, eu tenho sido um homem fiel. Eu tenho sido um homem reto, porque nos capítulos antes fala que ele era um rei bom,
fiel a Deus, fazia tudo certinho. Ele chega diante de Deus com créditos. Deus, você acha que Deus não sabia? Ele chega tipo lembrando Deus. Deus, lembra? Eu sei que o Senhor mandou eu pôr a casa em ordem em alguns pontos, mas eu tenho sido fiel, Deus. Ele, Deus. Talvez a gente sairia da cama, gente, eu vou morrer, eu não quero. Deus, lembra? Eu tenho sido um Deus, um rei fiel, uma pessoa fiel. Se for da tua vontade, acrescenta os meus anos de vida. Gente, a palavra é maravilhosa. Toda vez que eu leio, Isaías estava saindo do quarto dele e estava no meio do pátio, indo embora. Deus fala com Isaías, com o profeta, volta. Olha isso, gente, volta. O profeta volta e fala para ele, me arrepia isso, que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Só que a Bíblia fala que ele vira para a parede, ora e chora amargamente. Deus, acrescenta 15 anos. Vou fazer tudo certo, eu tenho sido fiel. Gente, tem momentos, não adianta ficar, Deus, mas Deus, estou péssimo. Deus não está bom, eu não entendo isso. Gente, é com Deus, nosso assunto nunca foi entre nós e as pessoas. A gente precisa entender isso. Mesmo que o resto a gente não esteja entendendo nada. O que a gente tem que entender, vocês percebem que todas as pregações aqui voltam para isso? O que a gente tem que entender é que nós temos um Deus no qual nós precisamos nos relacionar, e a nossa saída, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa família, os nossos negócios, tudo está na mão dele. Os nossos questionamentos, as besteiras que a gente pensa, tipo assim, eu tô, sei lá, acho que nada vai dar certo na minha vida, e se eu tiver um negócio, um treco, uma coisa ruim, e se isso... Deus, eu estou pensando nessas coisas. Mas ele não sabe? Sabe, mas fala para ele, vai para a presença dele. Daniela, eu não estou tendo força de dobrar o meu joelho, vai de pé mesmo. Eu não estou tendo força de levantar da cama, vai deitado mesmo. Eu só choro embaixo do chuveiro, vai debaixo do chuveiro mesmo. Deus não está preocupado se você está pelado, se você está de roupa, se você está deitado, se você está de pé. Ele só quer ter um relacionamento com você. Ele só quer que você coloque para fora suas dores, suas dúvidas, porque nós temos dúvidas sim. Nós temos momentos como João Batista. Será? E tem semana que a gente está tipo centurião, nem conheço ele direito, mas eu sei que ele vai operar milagre. E ele vem e opera, porque ele olha e fala, olha que fé. Aí na semana seguinte ele fala, nossa, o que aconteceu com a fé dele? Por quê? Porque muitas vezes a gente ora, Deus demora para responder e a gente desanima. Quem aqui não tem desânimo? Temos. Quem aqui não tem medo? Temos. Quem aqui não tem angústia? Temos. Quem aqui não tem ansiedade? Temos. Se você falar para mim que não, você já virou anjo e não sabe. Você já foi e não sabe. Não sei o que você está fazendo aqui. Porque enquanto a gente for humano, vamos ter sentimentos diferenciados. Isso chama humanidade. Por mais que você fale, eu não tenho raiva de ninguém, pode vir bater em mim, nananã. Nossa, morreu. Pode ter certeza, você está morto. Um monte de gente aqui está com o estômago roncando de fome já. Ou não? Isso se chama humanidade. Um monte de gente já está pensando do que entregou o jejum, vai poder comer amanhã. Humanidade. Um monte de gente está pensando, meu Deus, amanhã eu vou ter que encarar aquele trabalho, aquele patrão, queria tanto sair de lá e ganhar mais. Humanidade. Um monte de gente está pensando um monte de coisa. Deus sabe. Somos sujeitos a tantas coisas. E Deus sabe. E tem gente super feliz, porque está naquele momento da vida que tudo está dando certo. E o cristão já fica, está dando tudo muito certo. Qual vai ser a próxima?
Que cristão é assim, né? Deserto, aleluia, saí. Aí já está esperando o vale. Saiu do vale, saí, já está esperando a fornalha. Saiu da fornalha, já está esperando para morrer no mar. Aí, eu vou andar sobre as águas. Aí saiu, volta para o vale. É assim. Perseguição e luta, e vai, e vem, e vai. Mas, gente, nós temos o Senhor. Então, queridos, eu estou aqui para falar o que para vocês? Seus Tomé, seus duvidosos. Então, eu vou sentar ali e falar para mim também. Tem dia que bate feio. Assim, se você tem alguém para conversar, coitado de quem escuta, né? No meu caso é o Jefferson. No meu caso é o Jefferson. De vez em quando eu falo assim, tem umas coisas que não dá para entender, né? Ele fala, manda. Fala assim, tenta raciocinar comigo. Ele, Quer dizer, se ele está bem naquela semana e tipo super confiante, eu começo a colocar minhas questões para ele, eu acho que ele fala, meu Deus. Porque eu falo, raciocina comigo. Vocês veem, né? Eu tenho uma oratória. Então eu pergunto umas perguntas para ele, que mesmo que ele esteja super confiante, ele fala, pensando bem, ele já faz... Mas aí ele fala, mas Dani, se a gente for pensar assim, a gente tem que olhar para Deus e vamos continuar, vamos. Eu falo, Aí ele me levanta. Aí tem semana que ele, gente, eu sou a pastora. Tá? Eu sou a pastora. Não ando sobre as águas e nem faço milagres. Quem me sustenta é Deus como você. Eu também tenho esses lances, eu falo, gente, mas por que não aconteceu? Mas por quê? Aí eu falo, Deus, me perdoa, Senhor. Minha vida está nas tuas mãos, aconteça o que acontecer, eu te amo, Deus, eu te amo. Você é o amor da minha vida, Senhor. O meu amor ressuscitou, eu te amo, Deus, você é o homem da minha vida, eu sou apaixonada pelo Senhor, me perdoa pelos meus questionamentos. Eu estou muito João Batista essa semana, eu já falo assim. Me ajuda a ser como o centurião. E acho que Deus fala, tá tudo bem, vem aqui. Se você não consegue ver Deus assim, começa a ver. Deus não é aquele Deus, estou com o chicote aqui, agora eu vou te pegar. Não, queridos. O Senhor quer nos amar. O Senhor quer cuidar da gente. Eu não sei como está o seu coraçãozinho nessa noite. Se você está cheio de fé, ou se você está cheio de grilos, né? Que fala, cheio de... Um deles é esse assim, gente, eu vivo com isso na minha cabeça e parece que não sei quem que eu conheço está sempre bem. Nem tem Jesus. A gente fala muito isso. Nem tem Jesus, olha. Nem precisa resistir às tentações e olha, está sempre feliz. Depende o ponto de vista do que você entende por feliz. Depende o ponto de vista. Depende o ponto de vista. Que nós possamos estar firmados, olhando para o nosso Deus. Eu não sei como está o seu coração aí, mas Deus sabe. Daniela, eu estou bem, eu estou confiante. Daniela, muitos questionamentos, dúvida, estou fraco hoje. Não é fraco fisicamente, mas aqui dentro, sabe? Quando eu vou orar, eu falo, Deus, eu vou orar sobre isso de novo, mas eu só falo, Senhor, tu sabes, porque eu já orei tanto e nada acontece, ou... Eu sei que tem aquelas passagens, continua orando, e tem aquelas passagens que fala, só entrega e não ora. Quem já ouviu isso? Tem mensagens, tem mensagem que a gente ouve assim, continua orando, ora, não desiste. E tem mensagem que fala assim, confia em Deus, entrega, confia e descansa. Aí você fica assim, é para eu continuar sempre orando? Ou é para eu entregar, confiar e descansar? A gente que prega, a gente joga mensagem assim. Deus falou hoje para não desistir, para continuar orando. Aí o pastor vem aqui e fala assim, e essa semana Deus falou para você entregar e não pedir mais, descansar. É ou não é, irmãos? E aí qual que a gente faz? Depende da semana. Depende da estratégia que Deus der para a gente. Certo? Mas o pedido ainda está lá. E aí a gente continua vivendo a vida cristã.
Eu nunca posso chegar para você e falar assim, cria o seu filho assim, porque eu faço assim com o meu, vai dar certinho. Algumas coisas sim, mas outras, cada um tem o seu filho, vai criar, vai cuidar, o filho que Deus deu para você e para mim. Assim é o nosso Deus conosco, Ele vai se mover, trabalhar, dar resposta e tratar com cada um individualmente. Por isso que é relacionamento com Deus. Hora de pedir, hora de entregar, hora de descansar, hora de chorar. Não estou conseguindo orar, só choro. Só chora. Eu ouvi uma mãe esses dias falando que ela não conseguia orar. Ela só dobrou os joelhos, chorou e falou, Deus, o Senhor sabe por que eu estou aqui. Quer uma oração mais poderosa que essa de uma mãe? Precisa falar tudo de novo para Deus? Do que lágrima de mãe? Joelho no chão, boca no pó? Foi a maneira que ela encontrou de orar, suplicar, clamar. Mas ela não falou nada. Falou tudo. Lágrima é oração líquida. Então, queridos, eu só quero que você ponha a mão no seu coração agora. Eu estava lendo esse livro aqui, ó. Olha o título. Deus, cadê você? Eu li ele em um mês. Eu já tinha lido. A minha mãe ganhou ele em 2019. E ela faleceu em 2022. Ele é todo engrifado, tem a letra dela. E assim, parecia que ela estava muito comigo, sabe? Essa semana ela teria feito 71 anos. E aí eu fui entendendo várias partes que ela grifou. Ela ganhou o ano que ela descobriu que ela estava, né, com o câncer da mielofibrose na medula. E ela foi grifando várias partes. E numa das partes, o autor fala assim, que você tem que ter a alegria do Senhor, que é a tua força, porque é isso que vai te sustentar. E ele fala que quando ele vai para hotéis, dependendo da luta que ele está atravessando ou a dificuldade, que ele sempre tem uma foto da família dele, da esposa, dos filhos na Bíblia. E quando está muito difícil, ele pega essa foto, ele fica olhando para eles, e é onde muitas vezes ele cria força. Não, vai dar tudo certo, olha minha esposa, meus filhos. E aí ele faz um paralelo, que quando tiver muito difícil, a gente tem que olhar para o Senhor, louvar, adorar e se lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. E não para as circunstâncias, como Paulo e Silas fizeram na prisão. E a minha mãe, ela pôs uma chave assim, pôs difícil, hein? Me ajuda, Deus. E tantos outros pedaços. Tem uma parte de filhos aqui que ela grifou de outra cor. E eu fui, nossa Deus, esse livro sustentou a vida dela. E no final ela põe, Deus, eu te louvo pela vida de John Bevere, que é o escritor. Então, queridos, o título, né? Como encontrar força e propósito no seu deserto. E fala muito de eternidade. De eternidade, de cumprir o propósito aqui. Que a glória de lá, a glória, não vai se comparar com a glória daqui. Eu lendo, Senhor. Quando você começa a desfocar um pouco daqui e olhar mais lá na eternidade, aqui fica mais leve. Daniela, mas eu não quero morrer. Eu também não quero morrer agora. Mas a única maneira de voltar para Deus é a morte física. E o verdadeiro cristão, ele vive aqui sim, ok. Mas ele sempre vive com um olho no peixe e outro no gato. Ele vive meio que desfocado daqui, olhando que tem uma eternidade com Cristo para sempre. Porque a gente também canta, eu não sou daqui, para casa voltarei. Então, queridos, quando tiver muito difícil, com dúvida, sem dúvida, eu estou muito chateada com Deus. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero agora. Ai, que pecado. Pecado ou não? Quem aqui já ficou chateado com Deus alguma vez? Sabe o que eu acho engraçado? Quando é para dar glória a Deus. Quem aqui já ficou chateado com Deus alguma vez? Quem aqui já ficou chateado com Deus alguma vez?
Não adianta esconder a mão, Deus sabe que você ficou chateado com Ele. Lembra que Ele vê tudo? A gente fica às vezes. Mas o importante é falar para Ele, o importante é não deixar isso crescer, o importante é Ele vir sarar e a gente continuar no relacionamento. A gente só fica chateado com quem a gente ama. E depois tudo se resolve. Vai ficar tudo bem, queridos. Põe a mão no seu coração. Não sei se dá para soltar um hino ou alguém só fazer um fundinho aqui para nós, bem rápido. Eu quero que você fale para Deus o que você sente. O que você está sentindo atualmente, tá? Sua fé está firme? Você está com dúvidas? Ou você está fraco? Olha, eu estou por um triz para chutar o balde. Chutar o balde que eu falo tipo assim, nossa, não sei como eu estou aqui ainda. Minha vontade é falar, tá, então já que vai ser assim, vou viver minha vida. Viver do meu jeito, vou, sabe, fazer tudo que o diabo gosta, que o diabo quer, vou enfiar o pé na jaca, vou, sei lá. Ou eu estou com dúvidas se esse é o caminho, se é isso que Deus tem para mim, se Ele tem planos, como todo mundo fala, quais são esses planos. Estou chateado com Deus, porque eu imaginava que Ele fosse fazer assim, Ele fez totalmente o oposto. Ou falou que ia fazer e não está fazendo nada, Ele está num silêncio total. Gente, às vezes o silêncio de Deus também nos deixa muito mal. Parece que Ele está nos ignorando. Mas, gente, Deus nunca está em silêncio, tá? Ele nunca está em silêncio. Ele está sempre... Só abaixa um pouquinho. Ele nunca está em silêncio. Escute isso. Deus nunca está em silêncio. Ele está sempre se movendo e realizando algo. Mesmo que a gente não esteja vendo, ouvindo, percebendo, Deus nunca está em silêncio. Ele está sempre se movendo e trabalhando de alguma maneira. Tá? Então descansa o seu coração e fale para Deus agora, em poucas palavras, como você está sentindo. Com raiva, com medo, com dúvida, com angústia, com ansiedade, achando que Deus faz para todo mundo, não faz para você. Fala. Gente, olha que chance maravilhosa que Deus está dando para a gente hoje. Da gente falar para Ele, dentro da casa dEle. E não é pecado. Ai, eu vou falar isso dentro da igreja, meu Deus. É aqui, agora. Nesse momento que Ele está te dando liberdade de você pôr para Ele o que você está sentindo, para que você seja curado e que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo. Só depois que eu vou poder orar por você, depois que você falar em poucas palavras, Deus, hoje me sinto assim.